Boa tarde, Igreja do Senhor Jesus. Aqui quem fala é o pastor Claudinei e o Senhor ministra uma palavra no meu coração para trazer para mim e para a sua vida, que está no livro do profeta Daniel, capítulo 6. Diz assim a palavra de Deus: pareceu bem a Dário a constituir sobre o reino 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais presidentes desse conta para que o rei não sofresse dano. A palavra que Deus traz ao meu coração é simples, amados de Deus. Eu quero dizer aos irmãos que o Espírito Santo, ele trouxe ao rei Dário a revelação do que seria um futuro melhor do reino dele. Tocou o coração do rei que levantasse 120 homens para que o reino dele não tivesse percas, destinando-se 3 príncipes, dos quais apenas um é citado pelo nome, Daniel. Daniel, preferido do rei, porque o rei iria instituir, delegar que ele fosse líder de todos. E todos ali reunidos, sabendo do que iria acontecer, manipularam-se entre eles, fizeram reuniões para tentar parar a Daniel, porque era querido do rei. E quantas pessoas não tentam parar aquilo que Deus tem para a tua e para a minha vida, aquilo que Deus ele tem feito para a minha e para a sua família, para o meu e para o seu ministério. Mas eu venho hoje, como profeta do Senhor, dizer que essa reflexão é que você entenda que tudo é permissão de Deus. A palavra de Deus diz, Lucas 1:37, que para Deus nada é impossível. Eu não sei o que você tem passado, o que você tem vivido, mas o Senhor Jesus permitiu e permite que tudo venha acontecer, para que eu e você venha ter uma aliança com Ele. Aliança com o Senhor não se quebra, aliança com o Senhor ela não tem fim. O Espírito Santo, ele tocou o coração do rei Dário, e quando levantou aqueles 120 homens, Daniel era o preferido. E muitas vezes, você por ser preferido, pessoas se levantam contra a tua vida, pessoas se levantam contra o teu ministério, pessoas se levantam contra a sua casa, pessoas se levantam contra tudo que está para acontecer, porque não consegue aceitar, não consegue engolir o que Deus ele te chamou para fazer. Até mesmo dentro da sua família, da sua casa. Quero dizer para você, amado de Deus, que aqueles homens procuraram sobre a vida de Daniel uma forma de acabar com o que o próprio Deus tinha preparado para ele, que era comandar, ou seja, liderar todo um povo, abaixo apenas de um rei, que seria o rei Dário. Hoje Deus te colocou e me colocou a conduzir um povo a qual apenas Deus está acima da minha e da sua vida. Eu quero falar com você que é líder. Daniel foi chamado por Deus a ser cabeça e não cauda. Deus te chamou para ser cabeça e não cauda. E muitas vezes as coisas que é para você líder fazer, você coloca outras pessoas. E muitas vezes eu faço isso.
Porém, nessa tarde, o Senhor quer que eu e você entenda algo muito forte. Quando o rei chamou Daniel, porque distinguiu do nome, é porque tinha algo de diferente. Quando Deus te chamou e me chamou, é porque viu algo diferente em mim e em você que não viu nas outras pessoas. Ou seja, Ele vai entregar para mim e para você aquilo que é para você e eu fazer. Não confie e nem entregue a ninguém, porque aqueles 119 outros, a qual foi permitido por Deus ser levantado, porque Deus é quem permite tudo, Deus é quem levanta, Deus é quem abate, Deus é quem mata, Deus é quem dá vida, Deus é quem permite todas as coisas acontecer. Quando o rei, ele levanta esse povo e eles ficam enciumados pela vida de Daniel. E muitas vezes as pessoas têm ciúmes do que Deus ele faz na tua vida e na minha. Porém, o Senhor permite que isso aconteça para ver onde está o meu e o seu coração. E eles elaboraram entre si como pegar Daniel. E então, pensando, Daniel era um homem justo, Daniel não era um homem que roubava a Deus, não era um homem que se prostituía, era um homem fiel a Deus e fiel ao povo de Deus. E fiel ao rei, à sua liderança. Então, o que acontece? Vamos procurar na lei do Deus dele. E também não encontraram nada que julgasse a Daniel. Então, o que vamos fazer? Vamos procurar agora naquilo que pode parar Daniel. E conversando entre eles, formalizaram, instituíram, dentre eles, que procurariam o rei Dário, para que o rei Dário, ele fizesse um edito, um decreto, a qual, ao prazo de 30 dias, nenhum homem adorasse ou exaltasse a nenhum Deus, a nenhum ser vivente, a nada que não fosse ao rei Dário. Então o rei gostou da ideia. Quantos homens de Deus, quantas mulheres de Deus se envaidece, se engrandece, porque quer ser adorado, porque quer ser único. Deus, ele permitiu acontecer aquilo com Daniel, porque eu creio, o Senhor conhecia o coração de Daniel. Deus permite acontecer na minha e na sua vida aquilo que é da vontade de Deus, porque Ele conhece o meu e o seu coração. Quantos homens de Deus e mulheres de Deus, o Senhor permite acontecer situações, e todas elas mostram que estão despreparados. Quando o rei Dário, ele percebe que a situação ia ser boa, ele assina o decreto na hora, sem se preocupar com o que iria acontecer. Lembre-se você que o rei Dário amava a Daniel e colocou ele sobre todos. O rei Jesus te ama. E sobre todas as lutas que você tem passado, ele está te colocando hoje por cima delas. Está te colocando com a palavra de vida eterna. A palavra que diz que para Ele você pode tudo no Deus que te fortalece. Que você pode sim, em nome de Jesus Cristo, trabalhar para o Senhor, fazer o que for na sua família. Pode, mas porém você precisa entender que nada, nem ninguém pode parar uma aliança com Deus. Eu quero falar com você de aliança. Porque Daniel, ele tinha com Deus uma aliança. Ele orava 3 vezes ao dia. Ele buscava a face de Deus. Ele abria as janelas da sua casa diante de Israel para decretar e adorar esse Deus, para que todos soubessem quem era o Deus dele. E muitas vezes você que diz que é de Deus, ninguém te conhece, ninguém te sabe, você é um cristão desconhecido. Ninguém consegue enxergar Deus na tua vida porque não se materializa o poder do Espírito Santo. Pessoas te conhecem por ser um crente conhecido como qualquer outro. Mas Daniel não era como qualquer outro, ele era conhecido pelo nome. Você é conhecido por pastor? Você é conhecido por evangelista? Você é conhecido por isso, por aquilo, ou por servo de Deus? Daniel, ele fica sabendo do edito, porque o edito, irmão, era um decreto, era um pacto entre os homens. Pacto entre os homens, ele acaba. Porque o homem, quando ele está fazendo um pacto, ele pensa primeiro nele. Mas quando é uma aliança, aí primeiro o reino de Deus e a justiça dele, as demais coisas é acrescentado.
Quando Daniel fica sabendo, porque aqueles camaradas que se juntaram contra ele e levaram o edito, o decreto ao rei, e o rei assinou, falaram que em 30 dias ninguém iria adorar nenhum Deus. Queria tocar no Deus de Daniel. Estão querendo tocar no seu Deus e no meu Deus, estão querendo tocar na nossa intimidade com Deus, mas o Senhor não vai permitir isso acontecer. O Senhor vai preparar tudo novo para mim e para a tua vida. O Senhor vai preparar tudo aquilo que pessoas não acreditaram, não acreditam na minha e na sua vida, no meu e no seu ministério, no meu e no seu trabalho. Pessoas não acreditam, mas o Senhor está permitindo, porque o tema dessa mensagem, a qual Deus ele coloca no meu coração, é Daniel, da cova dos leões, da cova para multidões, porque Daniel, ele estava debaixo de uma lei, a qual era a lei de Deus, e abaixo de Deus estava um rei chamado Dário, e abaixo de Dário estava Daniel. Porém Daniel, obediente ao rei Jesus, eu creio ao nosso rei, ao nosso pai Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ele tinha uma aliança, a qual o decreto do homem ele pode ser a qualquer momento quebrado. Se você hoje fizer uma lei dizendo que não pode, amanhã pode surgir uma outra lei dizendo que pode acontecer. Um decreto do homem, pelo homem, é sim justificado, mas um decreto de Deus, esse ninguém pode voltar atrás. Dário, ele decreta, e como sempre, a palavra que é ruim, ela vem para a direção do homem de Deus e da mulher de Deus. Assim foi até a vida de Daniel, a informação de que ele não poderia adorar e exaltar mais ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Um dia eu estava numa empresa, e eu nessa empresa, eu via muitas coisas erradas acontecer. Pessoas ver coisas que não edificavam nos computadores. E eu abri a palavra de Deus. E um dos meus patrões que lá estavam, me dirigiu a palavra de que eu não poderia abrir mais a palavra de Deus ali, porque ali não era lugar. Porém acontecia tudo de errado. E eu, obedecendo, fechei a Bíblia. Fiquei revoltado. Por quê? Porque eu queria ler a palavra do Senhor. Pessoas estavam fazendo coisas tão ilícitas, mas eu queria ler a palavra de Deus. Mas mesmo assim eu fechei a palavra de Deus e me retirei daquela empresa. Porque quem tem aliança com Deus não depende de empresário nenhum. Você que tem aliança com Deus não depende do teu emprego, não depende do teu salário, você depende do Senhor. Então, em nome de Jesus Cristo, o que aconteceu? O rei Dário fez o decreto. Daniel abriu as janelas em direção a Israel, a Jerusalém, ao povo de Jerusalém, e começou a adorar, e começaram a ouvir que ele estava clamando ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E correram para contar para o rei Dário. Quantas pessoas ficam nos observando, querendo achar algum erro, querendo achar alguma dificuldade, alguma situação a qual vai nos apontar diante do nosso Deus, para que acaba assim a autoridade do nome de Jesus. Porém, a palavra de Deus diz: daquele que não pecou, atire a primeira pedra. Eu te convido, meu irmão e minha irmã, antes de você pensar em julgar, em falar, olhe para o teu caminho. Eclesiastes capítulo 3 diz que há tempo para todas as coisas, é tempo de plantar, é tempo de colher. Hoje você pode estar na bênção, amanhã você pode estar na bênção, mas você não se esqueça do que você fez. Eu sempre tive uma vida muito sofrida. Um ano de ministério como Pentecostal Pão na Casa, como presidente desse ministério. Eu já batizei 3 batismos nas águas, quase 40 pessoas, e vamos para 50 pessoas que teremos agora no dia 20, no próximo sábado, batismo nas águas. Ex-traficante, viciados do crack, pessoas desempregadas, Deus dando empresa. Deus, ele faz tudo. Por quê? Porque eu tenho uma aliança com Deus. Quero te convidar em nome de Jesus Cristo, você fazer uma aliança com o Senhor. Porque o rei Dário, quando ele assinou aquele decreto, ele só pensou nele.
E muitas vezes nós pensamos só em nós, só o que é bom para a nossa família, só o que é bom para os nossos filhos, para a nossa casa, só o que é bom para o nosso casamento, só o que é bom para o nosso trabalho. E não pensamos no que é bom para o reino de Deus. Porque aquele rei, quando assinou aquele edito, o decreto, ele estava decretando que o reino de Deus, ele seria fechado diante dos olhos dele, que não poderiam adorar mais a esse Deus. Mas aí é aonde a mão de Deus ela entra na minha e na sua vida, porque todo decreto feito diante do homem e da mulher, o Senhor Jesus ele muda. Decretaram para a minha vida que eu seria um nóia, um tranqueira, fui consumir cocaína durante mais de 20 anos, tive 3 overdoses. Tudo aconteceu para que a minha vida não fosse para frente, mas eu escolhi a servir a um rei dos reis, a me lançar ao Senhor dos senhores, a mudar a minha opinião e a minha vida diante da vontade de Deus, não do que colocaram para a minha vida. Portas se fecharam para a minha vida, porque eu não estava preparado. Portas se fecharam para a minha vida, porque eu estava muitas vezes querendo adorar o Senhor, mas o Senhor, Ele queria me tratar. Tem portas que é fechado para a tua vida e para a minha vida, com permissão de Deus. O Senhor fecha uma porta, mas Ele abre outra. Por quê? Decretando na minha vida de que eu não seria, que eu não teria chamado, que as coisas não iriam acontecer. O Senhor me colocou como presidente desse ministério, Pentecostal Pão na Casa. Vamos para o 2º ano de ministério. Temos almas aqui transformadas, muita bênção de Deus acontecendo. Como Daniel, eu passei por uma cova. A primeira cova foi a cocaína, a segunda cova, casamento destruído, terceira cova, ministério destruído, quarta cova, pessoas não acreditavam em mim, a quinta cova, fiquei desempregado, a sexta cova, não poderia adorar mais o Senhor, e a sétima, a qual foi a que eu entendi, foi eu tomar posição. A sétima cova foi que me mostrou o valor de Deus. A sétima cova foi eu tomar uma atitude de deixar a vontade de homens de lado e acreditar num Deus a qual eu sempre orei, um Deus a qual eu sempre clamei, a qual eu busquei, e dizer: Deus, eu quero fazer tua obra, eu quero pregar teu evangelho a toda criatura, e todo aquele que crê e for batizado será salvo. E dizer: Senhor, eu preciso da sua transformação, eu preciso da tua palavra. Isso aconteceu porque nessa cova, o que aconteceu quando fizeram aquele decreto a Daniel, todo aquele que durante 30 dias adorasse qualquer outro Deus que não fosse ao rei Dário, iriam para a cova dos leões, uma cova a qual todo ser vivente seriam lançado com tua família. Daniel foi lançado nessa cova, porque ele não se importou. Quantas vezes eu e você ficamos preocupados no que vai acontecer, no que vamos perder, ficamos preocupados no que precisamos, ficamos preocupados naquilo que queremos, mas o Senhor Jesus Cristo diz nessa tarde: qual foi o vale que eu, o Senhor, não tirei você de lá? O Senhor Jesus Cristo permitiu o profeta Ezequiel ir diante de um vale de ossos secos. E esse vale de ossos secos não tinha jeito de surgir vida. Esse vale de ossos secos não tinha jeito de acontecer nada. Mas o Senhor colocou ele como profeta. E o Senhor me colocou como profeta e te coloca como profeta diante de um vale nesse tempo, para que você profetize, para que você diga que os ossos venham juntar aos ossos, que os nervos venham se juntar aos nervos, que o sangue venha tomar parte desse corpo, e o Espírito Santo, ele vem encher todo esse povo, porque esse vale de ossos secos vai se tornar um exército poderoso. E eu consegui enxergar mais de 1000 almas aceitar o Senhor Jesus, ver durante mais de 7 anos de ministério. Depois que tomei uma posição para fundar o ministério Pentecostal Pão na Casa, eu já vi mais 500 almas aceitar o Senhor. Eu não sei o que você precisa e onde você quer chegar, irmão. O que eu sei é que há um decreto feito pelo homem, que muitas vezes nós queremos
ficar debaixo desse decreto. E o reino de Deus está perdendo. Porque se Daniel não orasse e não buscasse a face de Deus, ele não seria lançado na cova dos leões. E por que Deus lançou Daniel na cova dos leões? Porque havia uma província, havia um povo que precisava conhecer o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Havia um povo que precisava conhecer ao povo que precisava conhecer o povo, o Deus de Daniel. E o povo precisa conhecer o teu Deus. E muitas vezes o homem decretou que você não pode pegar o evangelho. O homem decretou que você não está preparado. O homem decretou um êdito que você precisa disso ou daquilo. Deus, ele está dizendo nessa hora que você pode tudo naquele que te fortalece, sim, mas porém você precisa ter obediência. Porque o rei, igreja, o rei, ele decretou um êdito. Daniel obedeceu. E aqueles homens que se levantaram contra Daniel estavam na hora da cova dos leões, porque a cova foi aberta, e lançaram Daniel dentro da cova e colocaram uma pedra e ali fizeram um pacto de novo. Por quê? Porque os homens hoje, a maioria dos seres viventes fazem pacto um com o outro, compactuando, se vendendo, se alicerçando aquilo que não é de Deus, por benfeitorias, por caprichos, por vida financeira. E ali eles começaram um pacto, a qual acharam que iriam destruir a Daniel. Mas Deus estava no controle de tudo, porque Daniel, antes de ir para a cova, eu creio ele falando: Senhor, agora que proibiram, eu vou fazer a tua palavra. Agora que proibiram, eu vou pegar teu evangelho. Agora que proibiram, Senhor, eu vou clamar ao Senhor diante de todo o povo, para que todos saibam que Deus mudou a minha história e a minha vida, para que todos saibam que Deus é quem curou e libertou, Deus é quem faz todas as coisas. E aqueles homens correram até o rei. Quantas pessoas correm para ver que a minha é a sua destruição? Mas o Senhor Jesus diz que eu e você não temos que ir atrás das bênçãos. As bênçãos vão alcançar o povo de Deus. Busca primeiro o reino de Deus e a justiça. Porque a palavra de Deus diz, igreja de Jesus, que se você buscar o reino de Deus e a justiça dele, as demais coisas vão ser acrescentadas. A palavra de Deus é quem diz que quando o rei, ele fica sabendo, porque todo, de certa forma, o seu líder sempre vai ficar sabendo. Jesus sabe de tudo, seu pastor vai ficar sabendo, a sua liderança vai ficar sabendo. Seja obediente. O rei ficou triste porque o rei tinha colocado Daniel acima de todos. Lembre-se, quando o rei colocou Daniel acima de todos, o Senhor queria ensinar para o rei que acima de todos não era Daniel. Abaixo do rei estava Daniel, mas acima de todos o Senhor queria mostrar para o rei Dário que acima do rei estaria o nosso Deus, o nosso Rei, Salvador Jesus Cristo. Porque ele faz um edito, e quando aquele edito é decretado diante dos homens, era irrevogável voltar atrás. Diante do poder do homem na terra, era irrevogável a minha vida e a sua vida ser transformada. Era irrevogável o seu casamento ser transformado. Era irrevogável o seu filho sair das drogas. Era irrevogável a sua vida financeira mudar. Era irrevogável o seu talento, alguém olhar para você e dizer que vai te ajudar. Mas há uma lei lá em cima que Deus, ele diz: posso tudo, Deus que me fortalece. Para Deus nada é impossível. Diz a palavra de Deus que Bartimeu chegou diante do Senhor Jesus e começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Lucas 18, do 35 ao 42. Quando ele clama: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, Jesus manda chamar ele. Mas antes de Jesus mandar chamar ele,
Uma pessoa se levanta e fala, você é cego e mendigo. Bartimeu era cego e mendigo. Muitas vezes a sua situação não permite, meu irmão. Mas eu quero dizer para você que essa reflexão é para que você entenda que para o Senhor, aquele que não enxerga, Ele faz enxergar. Aquele que não anda, Ele faz andar. Aquele que não fala, Ele faz falar. Aquele que ninguém acredita, Deus faz o poder do Espírito Santo vir sobre a vida dele e as pessoas acreditar. Porque quando Deus está no controle, acontece o que aconteceu com Daniel. Daniel estava desacreditado. Daniel estava desacreditado. Quando eu tive a última overdose, ninguém acreditava mais. Quando eu estava no ministério, ganhando mais de 600 almas para o Senhor, desacreditado, o Senhor olhou por mim. O Senhor olha por você nessa tarde. O Senhor olha por você essa noite. O Senhor olha por você nessa manhã. O Senhor quer mudar sua vida. O Senhor quer mudar sua história. Mas o Espírito Santo manda nessa noite te dizer, nessa manhã e nessa tarde, toma uma posição como fez Daniel. Daniel, quando ele olhou e viu que nada poderia impedir dele ir para a cova. Ele olhou para o rei e falou, rei. O rei perguntou para ele, Deus a quem você clama, Ele vai te livrar. E ele indagou, meu rei vive para sempre. Não pequei contra ti e nem contra o Senhor. Deus é quem justifica. Daniel é lançado na cova. E quando ele é lançado na cova, o rei vai para casa triste. Por que que o rei vai para casa triste? Porque o rei estava triste? Porque o rei amava Daniel. Quantas vezes nós amamos as pessoas e colocamos as pessoas para liderar? Colocamos as pessoas para fazer a obra de Deus. E as pessoas, ao contrário de Daniel, quer ser mais que o rei. O rei Jesus, diz a palavra de Deus, abate todo soberbo, exalta todo humilde. O rei Jesus abate. E ele vai bater todo aquele que se levantar contra mim e a sua vida. Porém, eu quero que você entenda, quando Daniel, ele vai para dentro da cova, fecham-se a porta, e ali eles colocam de novo, eles colocam em decreto a falência do ministério de Daniel, colocam em decreto a falência da família de Daniel, colocam em decreto a falência da vida espiritual, sentimental e financeira de Daniel. O Senhor lembra de Daniel, porque Daniel orara antes ao Senhor, e aí o Senhor vem e envia um anjo diante da cova que prepararam para Daniel. Porque quando o rei vai para casa dormir, o rei gostava de ouvir música. Creio eu que o som o alegrava, você levita do Senhor, a qual estava na casa do Pai, a qual sempre pregou o Evangelho, a qual sempre falou do amor de Jesus ministrando louvor, e você hoje diz que não consegue, que está triste, porque te entristeceram, porque te magoaram, porque pessoas não acreditaram no seu ministério. Eu quero dizer para você que é um rei Jesus lá em cima, que como rei Dário te chamou, e ele está esperando de braços abertos você voltar à adoração a Deus, você voltar, você que é ministro de dança, você dançava para o Senhor, está afastado por interesse seu, por interesse da sua pessoa. O Espírito Santo diz que essa cova, a qual você está, ele te convida a você sair dela e voltar a ministrar a dança do Senhor. Você que era guitarrista, você que era músico e se afastou da presença de Deus, porque você está dentro da casa do Senhor, apenas ouvindo a palavra de Deus, e diz que se sente vazio. O rei voltou para casa triste, o rei está triste. Rei Jesus está triste, porque você não consegue voltar a adorar e engrandecer o nome dele naquele ministério a qual ele te deu. O rei, pela manhã, pela madrugada, corre em direção ao local da cova. E quando chega na cova, todo aquele povo que se levantou contra Daniel estava lá. Todo o povo que se levantou contra mim e a sua vida, não acreditando que Deus está comigo e contigo, eles vão ver, meu irmão, eles vão enxergar, porque o poder do Espírito Santo, ele não é
de soberba, ele não é de grandeza. O poder do Espírito Santo, ele é paz, ele é amor, ele é justiça, ele é benignidade, longanimidade, ele é aquele amor de Coríntios 13, que diz a palavra de Deus que ele é um amor que não ensoberbece, ele é um amor que não tem ciúmes, não tem inveja. Esse amor, meu irmão, ele abate até aquele que não entende o amor constrangedor de Jesus, a qual os líderes que se levantaram contra mim e a sua vida vão entender que Deus tem propósito do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, independente da forma que pensarmos, Ele vai fazer a obra dele. Porém, precisamos entender que ninguém tem o direito de matar ninguém, porque queriam matar Daniel. Pessoas querem matar o seu ministério, querem parar a obra que Deus tem na tua vida, porque se sentem melhor que você, porque se sentem mais preparado. Lembre-se você que Daniel, a preparação dele que eu vi aqui, que a palavra de Deus diz, era oração, comunhão com Deus. E ao contrário dos homens que estavam ali do 119, Daniel, ele não tinha um decreto, um pacto com homem nenhum. Ele tinha uma aliança com Deus, que era a oração diária. E eu e você temos que ter uma aliança com Deus. Muitas vezes você está assinando tanto contrato, músico querido, homem querido, mulher querida, está assinando tanto documento, a qual você diz, agora eu sou um pastor credenciado, agora eu sou um pastor que tenho legalidade, agora eu sou um pastor que tenho contrato empresarial, mas isso não vai te levar para o céu. O que vai te levar para o céu é uma aliança com Deus. É aliança com o Senhor, porque quando o rei ele vai dormir e não consegue, quantos de nós muitas vezes estamos preocupados com tantas situações e não conseguimos dormir? Mas o Senhor, ele entrega para o rei a visão, a qual ele, o próprio Deus, permitiu, porque Deus queria mostrar para o rei Dário que havia um Deus na vida de Daniel que o rei ainda não conhecia. E pessoas precisam ver situações. Eu estava indo a uma casa, a qual iríamos fazer um evento na casa do Senhor. E a igreja pentecostal por uma casa é um ministério novo. É um ministério novo, muito novo. Temos apenas um ano de ministério. Mudamos para um lugar muito bom, um lugar a qual o Senhor nos colocou de excelência, que cabe, o lugar antigo cabia 100 pessoas, aqui cabe 300 pessoas. Temos uma salinha melhor, estamos crescendo devagar pelo poder do Espírito Santo. Porém, eu estava indo a uma casa, a qual a casa é de uma ovelha da igreja, porque precisávamos de uma panela para poder fazer uma feijoada, algo simples, porque seria pago o aluguel da igreja. E eu cheguei naquela casa, um homem de Deus, um homem que ainda Deus está trabalhando. Ele chegou até o pastor e me caluniou, e me chamou de bandido, e me chamou de ladrão, e me chamou de tudo isso. Mas o Espírito Santo, ele calou meu coração, calou a minha mente, e em tudo eu olhei para ele e disse que o amava, e disse que a palavra de Deus iria libertar. E Deus, ele viu o coração do pastor e abençoou o ministério, e estamos crescendo para a glória de Jesus. Mas eu quero dizer para você que ser de Deus, irmão, não é apenas dizer que sou de Deus, é amar o próximo como a ti mesmo, o próximo que te odeia. Não amar o seu inimigo, pastor. Amar o seu amigo, pastora. Amar as ovelhas que te amam é fácil. Eu quero te convidar você a amar aquele que ninguém ama, aquele que ninguém quer, aquele mendigo, aquele perdido. Porque Daniel, ele olha para o rei, e quando o rei chega, que bate, está todo o povo, e o rei começa a chamar Daniel, Daniel. Daniel responde, rei Dário, vive eternamente. Ele não deseja o mal para o rei, que havia decretado a morte para ele. Por quê? Porque ele sabia que o rei dos reis, Senhor dos senhores, estava no controle da vida dele, e sabia que ainda que morresse, iria ter vida eterna. Aquele que está em Jesus, nova criatura e vai ter vida eterna. O que acontece comigo e contigo? Precisamos saber que
Viver com Cristo é morrer para o mundo. Viver para o mundo é morrer com Cristo. Eu te convido a você tomar uma decisão, porque o rei, quando ele chega diante de Daniel, aquele povo todo lá, e Daniel começa a sair da cova, porque eles sabem, e que aquele povo acreditando, agora ele vai perder, porque o pastor Claudinei, quando saiu do ministério antigo, ele começou com uma caixinha de som e um microfone, e eu tinha a minha esposa e meus filhos comigo. Hoje estamos em 150 almas diversificadas, temos 2 pontos de pregação, e estamos aí expandindo com o ministério. Graças a Deus, a misericórdia de Deus alcançou o pastor. Por quê? Porque o pastor Claudinei sabia que a cova que estava preparada para minha destruição. Por quê? Porque um microfone e uma caixinha de som era o que eu tinha nas mãos, mas o Espírito de Deus e a aliança que eu tinha com o Senhor não estava nas mãos, estava no coração. E é isso que eu quero te ensinar, que você tem que ter uma aliança com Deus, porque Ele vai preparar tudo o que você precisa. Ele vai preparar para o seu ministério, pastor, tudo o que você precisa. Ele vai trazer almas ao Senhor, Ele vai trazer almas saradas e remidas e lavadas pelo Espírito Santo, mas também vai trazer almas machucadas. O que mais o pastor tem visto é almas destruídas, pastores afastados, ovelhas afastados. Mas o Senhor, nesta casa, todos aqueles que já chegam, tem pessoas aqui que eram católicas, nada contra o povo católico, eu amo todo o povo, mas se converteram a Jesus, quebraram todos os altares de Baal e fizeram uma nova aliança com Deus. Aqui tem pessoas que estavam no espiritismo, não estão mais. Aqui tem casamentos que estavam destruídos, o Senhor restaurou. Por quê? Porque a cova que eu precisava passar, e você precisa passar, meu irmão, ninguém pode passar. Essa cova é o tema a qual o Senhor colocou no meu coração, da cova para as multidões, porque o Espírito Santo, diz a palavra de Deus, chamou o rei Dário. Quando o rei Dário, ele chama Daniel, Daniel sai, e Daniel sai feliz. E o rei pergunta a Daniel: Daniel, não te aconteceu nada? Ele: Senhor, não te fiz nada, nem ao meu senhor. O meu Deus enviou um anjo e fechou a boca dos leões. Teve um episódio da minha vida, a qual eu estava indo para Tamoios. Quem conhece o litoral norte conhece essa avenida, muito conhecida. E eu indo com a minha esposa e 2 filhos, estávamos num carro, um Peugeotzinho, um carro de frente com o outro, colidiu e deu PT nos 2 carros. E eu orando com minha esposa em casa, o Espírito Santo falou que colocou 5 anjos para proteger aquele carro. Tem pastores que não acreditam em anjos, mas o Senhor dará ordem ao seu respeito, se você acreditar. O Senhor, os anjos do Senhor vão guardar a tua casa, vão guardar você nessa cova, vão guardar o teu casamento, vão guardar a tua família, o teu ministério, porque aconteceu isso com Daniel. Daniel, quando estava na cova dos leões, o próprio Deus mandou os anjos do Senhor e fechou a boca do leão. E quando fechou a boca daquele leão, creio eu, refletindo, pensando e meditando com os irmãos, é dizendo que nós não seremos alimentos para ninguém. Não seremos alimentos para ninguém. Ou seja, nós, o povo de Deus, não seremos alimento a não ser ao povo de Deus. Por quê? Porque temos que parar de jogar pérolas para porcos. Pessoas que não querem compromisso com Deus, pessoas que não querem uma aliança com Deus. Temos que deixar o Senhor tratar. Pastor e pastora, amado de Deus, o Espírito Santo, Ele conduz a minha e a sua vida a uma cova. Mas eu quero dizer a todos vocês que toda cova preparada por Deus traz multidão. E a palavra de Deus diz que quando o rei Dário chama Daniel, ele fica impactado, impressionado, porque vê o Deus de Daniel agir. E pessoas vão ver o meu Senhor e o seu Senhor agir. Porém, para que isso aconteça, precisamos passar pela cova. Precisamos passar por onde ninguém quer passar. E eu te convido a você pensar, pastor, amigo, ouvido,
Você que é servo de Deus, se Deus te colocou diante dessa cova, uma certeza eu tenho: se você está orando 3 vezes ao dia, se você está preocupado com a obra de Deus, se você está querendo a salvação na tua casa, vai acontecer o mesmo que aconteceu com Daniel. Daniel sai em perfeito estado, sai cheio do Espírito Santo, porque quem sai de uma cova recebe o poder de Deus, porque o anjo de Deus estava com Daniel. E quando ele sai cheio do poder de Deus, o rei é tocado por Senhor. Aí é a diferença de quem faz uma aliança e um decreto. E em cima daquele pacto que ele fez com o 119, ele faz uma nova aliança com Daniel e o Deus de Daniel. A aliança que ele faz e o pacto é quebrado. Quando você faz uma aliança com Jesus, tudo que você fez no seu passado, quando você aceita Ele como teu Salvador, quando você designa a tua vida ao Espírito Santo, tudo que você fez no passado, tudo que você fez ontem, tudo que você fez há 1 minuto atrás, é quebrado. E a nova aliança te dá o direito da vida eterna. O que aconteceu? O rei, o rei, ele declara, e eu quero ler com você esse término dessa história, a qual foi algo maravilhoso para a minha vida, e eu creio que para a vida de Daniel. Diz em Daniel 6, no capítulo 25 em diante: então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações, gente diferentes, línguas que moram em todas as terras: a paz vos multiplicará. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual todo o domínio do meu reino, os meus homens tremam e temam perante ao Deus de Daniel, porque é Deus vivo e porém sempre permanente. O seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até o fim. Ele livra, ele salva, ele opera sinais e maravilhas no céu e na terra. E livrou Daniel do poder dos leões. E este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro e o Persa. 3 gerações o Senhor vai fazer com que eu e você prospere. Mas você precisa entender que o melhor de Deus está por vir. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.